Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Está quase. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Veja, não sei se vocês estão lembrados, mas foi numa manhã de um domingo, do primeiro dia da semana, que algumas irmãs foram visitar o túmulo do Senhor Jesus. E aquele túmulo estava vazio. Eu pergunto a vocês, que ânimo e alegria aquelas irmãs tiveram diante dessa verdade? É o mesmo ânimo e alegria correspondente ao que nós sentimos agora? Jesus ressuscitou. Então é com alegria que nós nos achegamos a Ele em santa assembleia, em culto solene. A indiferença, a tristeza, o sono, tudo isso precisa ceder a uma alegria, mas uma alegria efusiva, pois aquele que nós cultuamos vive. Amém. Muito bem. Então vamos abrir no Salmo 23. Nós iniciaremos hoje uma série de estudos ou de sermões no Salmo 23. Yahvé é o nosso pastor, o Senhor é nosso pastor, ok? Hoje a nossa exposição se concentrará no versículo 1, Salmo 23, versículo 1, mas nós leremos todo este salmo, tá bom? Então, Salmo 23, muito conhecido, diz assim a palavra da salvação. Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Bondoso e gracioso Deus, estamos aqui, ó Pai, reunidos em santa assembleia, como família do Senhor. Estamos aqui, ó Deus Santo, anelando por Tua palavra, desejosos de sermos, ó Pai, alimentados por Tua palavra, edificados por meio dela, santificados por ela, mediante a ação do Teu Santo Espírito, por causa dos méritos do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. É no nome de Cristo Jesus, o nosso pastor, é que nós oramos. Amém. Amém. Crianças, vocês estão acostumadas com o termo pastor, mas vocês sabem de onde é que se tirou esse termo pastor? Possivelmente vocês se refiram a mim como pastor, mas por que a Escritura emprega esse termo? Porque existe um pastor, pastores, que cuidam de rebanhos, especialmente de rebanhos de ovelhas. Ovelhas são bonitinhas, né, crianças? Todas peludinhas, pelo menos aquelas que aparecem no desenho, todas limpinhas. E um pastor é aquele que cuida dessas ovelhas. E há algo interessante nessa relação, porque o pastor, na relação do pastor com as ovelhas sentem prazer na voz do seu pastor. E o pastor, ele tem cuidado com essas ovelhas, ok? Ele cuida delas ao ponto que elas criam, apesar de serem animais, uma certa estima pelo seu pastor, no sentido de que elas reconhecem a sua voz. Nós lemos aqui um texto na liturgia, onde o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor, ele diz que os mercenários, eles não são conhecidos pelas ovelhas, e eles não cuidam das ovelhas como o pastor cuida, tá bom? E aí elas ouvem as ovelhas a voz do pastor. Depois peça para papai e mamãe em casa mostrar algum vídeo para vocês de pastores cuidando de ovelhas. Eles chegam,
Eu já tive o privilégio de poder testemunhar isso pessoalmente, de ver um pastor de ovelhas mesmo, dos animais, se aproximar do curral onde elas estavam sendo cuidadas, e ele simplesmente falar e as ovelhas virem todas, porque elas sabem que ele alimenta elas, porque é deles que elas necessitam do sustento, e não apenas isso, do cuidado. E olha que maravilha, o Senhor usa essa linguagem. O nosso Deus é tão bom, crianças, que Ele se permite ser chamado de pastor, e Ele é tão bom que Ele nos permite sermos chamados de ovelhas. Quando nós somos chamados de ovelhas, isso é um ato de graça, porque ovelhas são obedientes. Vocês são obedientes? Ovelhas ouvem a voz do pastor e elas atendem. Vocês atendem a voz do pastor? Não desse pastor secundário, do supremo pastor. Vocês atendem? Ovelhas são obedientes. E apesar de sermos desobedientes, como é que o Senhor nos chama? De ovelhas. E Ele diz que Ele é o bom pastor. Mas tem algo triste nessa história. Nos pastores de ovelha, eles cuidam de ovelhas, mas às vezes eles precisam realmente sacrificar algumas ovelhas para o próprio alimento e para alimentar outros. Mas o nosso bom pastor, ele não sacrifica as ovelhas, ele se sacrificou no lugar delas. Isso não é maravilhoso, criança? O Senhor é o nosso pastor. Bom, queridos irmãos, tome essas palavras às crianças como uma introdução a nosso sermão hoje à noite, hoje pela manhã, é acostumado a pegar à noite. O tema do pastor, como eu disse até para as crianças, ele é um tema muito comum na Bíblia. Há algo condescendente da parte de Deus em se permitir ser chamado de pastor. Como o Douglas Macmillan, pregando nesse texto, certa vez afirmou, vemos que Deus tem sido tão gracioso e tem se baixado tanto na sua misericórdia, ao ponto de permitir que Ele próprio, o alto, o santo de Israel, seja comparado com um pastor de ovelhas. O que é interessante ainda, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 48 de Gênesis, versículo 15 a 16, é que o nosso Deus, ele ao se chamar de pastor, ele já nos ensina muito acerca da relação dele para conosco, de como ele cuida de nós, de como ele, de fato, queridos irmãos, de como o nosso Deus, ele é um Deus que sustenta o seu povo. Porque a palavra pastor, ela tem a sua primeira menção, que nós encontramos isso bem enfaticamente aqui em Gênesis, capítulo 48, versículo 15 a 16, quando nós lemos: e abençoou José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoa estes rapazes, sejam neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. A palavra me sustentou, que está aí nesse texto, é exatamente a mesma palavra para pastor. Na verdade, o substantivo pastor nada mais é do que um verbo no particípio, o verbo sustentar, que é empregado exatamente para designar o papel, o trabalho de um pastor com suas ovelhas. Mas veja, o Senhor se apresentou como nosso pastor, quando ele é apresentado aqui, quando Jacó, nesta bênção maravilhosa, lembra que ele, por meio do anjo, da aliança, havia cuidado dele, como havia cuidado de todos os outros irmãos nossos anteriores a ele. A ideia do pastor, o conceito de Deus como pastor, é muito comum nas Sagradas Escrituras. Tendo a sua origem aqui em Gênesis, perpassa pela Escritura. Poderemos passar um bom tempo. Na realidade, precisaríamos de uns 3 sermões para poder expor o versículo 1 do Salmo 23, apenas para entendermos a identidade do pastor. Mas o fato é que Deus se apresenta comumente como pastor. Ele faz isso em Ezequiel, ele faz isso em Jeremias, Isaías e especialmente nos Salmos.
Encontramos isso no Salmo 74, versículo 1, no Salmo 78, no Salmo 80, versículo 1, e encontramos aqui no Salmo 23. O próprio Davi dizendo: o Senhor é meu pastor. É inusitado porque quem era Davi? Um pastor de ovelhas. E ele tem essa noção de que o Senhor é o seu pastor. Outro fato importante de ser considerado aqui no Salmo 23 é que ele está entre dois salmos que formam uma tríade muito preciosa para entendermos a figura do pastor. O Salmo 22 é o salmo que você se lembra bem quando você lê o primeiro versículo: Deus meu, por que me desamparaste? É o salmo que aponta para o sofrimento de Cristo, para o servo sofredor. O Salmo 24 trata do Rei da Glória, é o salmo da entronização, é o salmo da glorificação do Filho. E o Salmo 23 está exatamente entre esses dois salmos. E por que isso é importante? Porque, como veremos, ele só é o perfeito pastor, porque ele é o único que teve condições de dar a vida de fato por suas ovelhas. Por isso é importante o Salmo 22. E é o único cuja obra foi aceita por Deus no lugar do seu rebanho de suas ovelhas. Por isso a importância do Salmo 24. Dito isso, queridos, quem é o pastor aqui? Eu acho que eu já dei esse spoiler quando eu falei que foi o Senhor Jesus Cristo, e quando na liturgia de João 17 isso ficou muito evidente. Mas vamos deixar isso ainda mais claro. A minha ideia é que vocês entendam que nós saiamos daquele conceito, digamos assim, de um pastor, aquele conceito superficial de um pastor que simplesmente me dá aquilo que eu preciso. Algumas pessoas leem esse texto, Salmo 23, e usam esse texto como se fosse uma espécie de amuleto. Em alguns lugares a Bíblia fica aberta no Salmo 23 dentro de casa. Então todas as outras páginas da Bíblia são branquinhas, mas essa bem amarelona, porque está lá: porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Geralmente é um texto lido combinado com um texto do apóstolo Paulo, quando ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Esses dois textos são vistos como amuletos. A ideia: o Senhor não vai me deixar faltar nada. E aí isso traz um grande peso quando certas coisas nos faltam. Então o meu objetivo é sairmos dessa superfície, desse entendimento de um Deus apenas como um mero provedor. Ele o é, mas ele é muito mais do que isso. Então a primeira coisa que precisamos entender é que quando você disser Yahvé é meu pastor, você precisa entender toda a carga teológica e experimental que essa expressão significa. E uma boa forma de fazermos isso é entendermos a identidade do pastor. Como é que o nosso texto começa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor. Perceba, na sua Bíblia Senhor está todo maiúsculo, não é? Aí a palavrinha que nós chamamos também de Yahvé, ok? Não se perdeu a sonoridade, temos apenas consoantes na língua hebraica original, mas se convencionou deixar todo maiúsculo Senhor ou chamarmos de Yahvé. E aí o que é dito é que Yahvé é meu pastor. Yahvé é o nome pactual de Deus, e isso todos nós já sabemos. É o Deus da aliança, refere-se ao Deus triuno. É o Deus em contraste com todas as falsas divindades que se propõem e que nós encontramos na Escritura. É o nome que Deus, inclusive, diz que deveria ser conhecido pelo seu povo. Inclusive, é isso que o Senhor diz a Moisés, quando Moisés diz: Senhor, e o que eu direi? E aí Deus diz a Moisés: tu dirás, o eu sou me enviou a vós outros. E a palavra eu sou, na sua raiz, é a mesma raiz da palavra Yahvé aqui. É o Deus imutável, é o Deus da aliança. Esse nome é especial. Uma forma de vocês entenderem o quão especial é isso, vocês abrirem os 2 primeiros capítulos de Gênesis. No primeiro capítulo você não encontra essa expressão em maiúsculo. Você encontra apenas e Deus fez, Deus criou. E ali você tem uma palavra específica para o Deus Criador, Elohim, o Deus Criador. Mas quando Deus vai criar o homem, no capítulo 2, agora ele se designa de uma maneira diferente. Ele agora é chamado de Yahvé, porque é o Deus que se relaciona,
é o Deus do seu povo, é o Deus do pacto, ok? É o Deus da aliança. Mas tenha em mente ainda o texto lá de Gênesis 48, versículo 15 e 16 que nós lemos aqui. E vemos lá, e aí eu peço para que você retorne novamente naquele texto de Gênesis capítulo 48, versículo 15 e 16. Perceba que Jacó então nos lembra ali da aliança que Deus havia feito com Abraão e Isaac, e que também havia feito com ele. No versículo 15 e 16, isso fica bem evidente, que essa aliança ela é feita por meio do anjo da aliança. Existe um mediador dessa aliança, existe um mediador desse pacto, e o próprio Jacó reconhece. Ele abençoa José dizendo, diz o versículo 15: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoa estes rapazes, sejam deles chamados o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. É por meio do anjo da aliança. Se você já leu o Antigo Testamento, e eu espero que você tenha feito, você já se deparou em alguns momentos com o anjo da aliança. Um anjo que aceita a adoração de Abraão. Esse anjo não é uma criatura, nenhuma criatura aceita a adoração. Em Apocalipse, o anjo não aceitou a adoração de João, porque se o anjo da aliança a quem Jacó se refere é um anjo específico, ele nada mais é do que Cristo aparecendo no Antigo Testamento, já preparando para a sua vinda, ok? Então como foi que Jacó foi pastoreado aqui? Ele diz que foi pastoreado, sustentado e livrado dos seus inimigos por meio do anjo da aliança, ok? Douglas McMillan até pontua algo interessante quando ele diz: quando Deus se revela num relacionamento salvífico, é sempre através do anjo da aliança, o mesmo anjo que Jacó brigou com ele. Essa é a referência de Jacó no momento de sua conversão. Quem é o anjo da aliança? Não vamos nos delongar, já está mais do que evidente. O anjo da aliança é Cristo. Quem é o pastor do Salmo 23? É o Senhor Jesus Cristo, ok? O pastor é Yahvé, sim, é Yahvé, mas Yahvé é um nome trinitário, que Cristo também se apropria. Afinal de contas, vocês devem se lembrar de Hebreus 1:3, onde nos é dito que Cristo é a expressão exata de quem? De Deus. Colossenses 1, versículo 15 e 16 diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 2:9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então sim, Cristo é a expressão, é a imagem da Trindade que nos foi revelada. A imagem de Deus que foi proporcionada pelo próprio Deus. E quando chegamos no Novo Testamento, isso fica claro. Porque na leitura que nós fizemos, quem é o pastor? E perceba, Cristo não está jogando palavras aos ventos. E esse microfone definitivamente não gosta de mim. Acho que ele imagina o seguinte: cara, tu já grita muito, não precisa. Abram João 10:11. Cristo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que fantástico. Cristo se apresenta como bom pastor. Tenha em mente que Jesus diz isso a judeus que conheciam o Antigo Testamento. Quem é o pastor? O Salmo 23. Se você chegasse para um judeu e dissesse: cita uma passagem do Antigo Testamento que fale do pastor, o que é que ele citaria? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa declaração de Cristo foi bombástica, pois ao se apresentar como bom pastor, Jesus Cristo estava professando a sua divindade. Porque no Salmo 23, quem é o pastor? É Yahvé.
Quando ele diz eu sou o bom pastor, o que ele está dizendo? Eu sou Yahvé. Aí você diz, não, cara, isso aí é muita forçação. Vamos ver a reação dos judeus diante dessa declaração. Nós lemos até o versículo 18. Agora leia a partir do versículo 19, do capítulo 10 de João. Qual foi a reação dos judeus? Olha o que é dito. Por causa dessas palavras, um português já nos explicou, por causa do que foi dito. Rompeu nova o quê? Dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Por que eu ouvi isso? Para que esse escândalo? Se um pastor é algo comum. Se o próprio Deus havia dito por boca de Jeremias que daria pastores ao seu povo, que apacentasse seu povo com inteligência. Então, Cristo não está falando de um pastor qualquer. E aí eles dizem, tem demônio. E o que é que outros diziam? Este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Ele tem poder. Esse poder não vem de demônios. Tem o poder para fazer o bem. Isso é coisa de Deus. Se você ainda tem dúvida, perceba que o contexto aqui, e observe bem, o propósito do Evangelho de João é mostrar a divindade de Cristo. Você quer saber que Jesus é Deus? Então leia o Evangelho de João e de Marcos e está resolvido o problema. João tem esse propósito. E aqui é interessante porque é o versículo 22, na festa da dedicação, novamente você tem um ponto, a linguagem do pastor vem. No versículo 26, o que é dito do capítulo 10? Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Novamente ele está se apresentando como o pastor. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aí o versículo 31 e 32. Novamente pegaram os judeus, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, mas por qual delas me apedrejas? Responderam os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Qual é a fúria dos judeus? Quando Jesus se apresenta como o bom pastor, ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo que ele é divino, ele está dizendo que ele é Yahvé, e é por isso que os judeus estão revoltados com ele. Tudo bem, queridos? Perceba que além de chamar Deus de Pai, a sua declaração neste capítulo é que ele disse ser o bom pastor. Os judeus sabiam que Yahvé é o pastor, mas Jesus disse ser ele o bom pastor. Como alguém já disse, era uma reivindicação de completa e absoluta deidade. Era a identidade com aquele que conhecia como o bom pastor. Mas o que significa dizer que ele é o bom pastor? O contexto da declaração nos esclarece, queridos irmãos. Ele é o que morre não somente por suas ovelhas, mas pelas ovelhas. E qual é a distinção disso? Ele não apenas morre para dar vida para elas, ele morre no lugar delas. E há uma distinção. Jesus não é apenas o que morreu por mim, é aquele que morreu a minha morte, é aquele que morreu no meu lugar. Cristo deixa claro isso ainda no capítulo 10 de João, no versículo 17 e 18. E há algo também ainda mais fantástico nisso, é que o Senhor Jesus Cristo, ele não foi vítima da morte, ele não foi uma vítima em defesa de sua morte, mas ele entrega a sua vida voluntariamente em obediência ao Pai. Ele tem poder e autoridade para reavê-la. Ele diz isso no versículo 17 e 18: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Tenha em mente aqui o Salmo 23, localizado após o Salmo 22, como eu citei antes. O Salmo 22 é o Salmo da crucificação. Cristo é o bom pastor porque é o único que pode suportar e beber toda a ira de Deus reservada para o seu povo. A diferença entre a morte sacrificial de Jesus e a morte de todo outro homem é que na morte de Cristo, o Senhor Jesus Cristo está ativo nela.
Quando a morte veio a Jesus de Nazaré, como disse Douglas Macmillan, nosso Senhor, Ele não foi sua vítima, Ele foi o seu conquistador. Como disse John Murray, a morte não foi o destino de Cristo, Ele foi a sua obra. Precisamos ter uma visão adequada da morte de Cristo. Não imaginar um Cristo que até na morte Ele foi alguém sem virtude alguma. Ele estava plenamente ativo em sua morte. Ele foi o conquistador dela. Ele é aquele que disse que dava a vida dele, tinha poder para dá-la e reassumi-la. Queridos irmãos, ao dizer que Cristo é o bom pastor, nós devemos nos lembrar que Ele está afirmando o que Ele disse aqui em João 10, que Ele é o bom pastor e Ele dá a vida por suas ovelhas. É o que está no versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso Ele é bom. Eu e vocês seríamos péssimos sacrifícios. Nosso sacrifício não removeria nenhum de nossos pecados. O nosso sangue não nos purificaria do mais leve delito que você possa imaginar ter praticado. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades e os nossos pecados. No nosso lugar. Por isso medite sobre o seu terrível destino, caso você não tivesse um bom pastor. Quando você diz, o Senhor é meu pastor, você está professando ao mesmo tempo, olha a carga teológica que eu falei inicialmente. Você está dizendo, se Ele não fosse o meu pastor, eu precisaria ser morto. Ovelhas e cordeiros eram mortos, para nos lembrar também de que não apenas um sacrifício era necessário, mas um pastor. Se a nossa vida, querido, se a sua vida parece um caos, se você se encontra dilacerado pelas circunstâncias, talvez até escravizado a pecados, a remédios, na tentativa louca de tentar suportar essa vida, reflita no fato de que nenhum terror que você enfrenta agora pode se comparar às dores e os sofrimentos de Cristo no seu lugar, se você crer nele. Você precisa de ânimo para viver o dia a dia? Olhe para Cristo. Ele é o grande conquistador da morte, que se ofereceu voluntariamente no seu lugar para sofrer a morte e o inferno. Ora, se Ele fez isso por você, e não apenas por você, mas no seu lugar, Ele não fará todo o mais que for necessário para o bem da sua alma. Não é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Queridos irmãos, as perturbações e inquietações das nossas almas, não é porque não nos falte aquilo que é necessário e suficiente para o alento da nossa alma, é porque nós, devido ao nosso pecado, continuamos a ignorar isso, continuamos a recusar essa verdade e a esquecê-la. Quando você disser que o Senhor é seu pastor, tenha certeza do que você está falando. Lembre-se, você morreria se não tivesse um bom pastor. E eu quero que você atente para essa expressão, bom pastor, porque há 3 passagens no Novo Testamento onde Cristo é chamado de pastor, com qualificativos distintos. Ele em João 10 é chamado de um bom pastor. Por quê? Porque ele dá a vida pelas ovelhas, para elas e no lugar delas. Mas ele também é chamado de o grande pastor, e aponta para outro aspecto do que esse pastor fez por você. Abra sua Bíblia em Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20. E perceba o que diz o nosso texto. Ora, Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ele não é mais chamado só de um bom pastor. Ele é. Mas quando você diz que ele é o bom pastor, lembre-se da morte dele, no seu lugar e por você. Mas ele também é chamado de um grande pastor.
E a ideia aqui é literalmente apontar para essa conquista dele final sobre a morte, no sentido de que ele ressuscitou dentre os mortos. Veja que é isso que o texto diz: o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso grande pastor das ovelhas. Ele volta, ele domina a morte, Jesus ressuscita. A Escritura declara acerca de Jesus que ele foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa das nossas justificação. Isso está lá em Romanos 4, 25. Se Cristo morre por causa dos nossos pecados, ele ressuscita para sermos declarados justos diante do tribunal de Deus. Ele ressuscita para a nossa justificação. Macmillan então pontua: como grande pastor das ovelhas, a principal característica de sua obra pastoral é esta: ele retomou aquela vida, ele ressuscitou dos mortos, a morte não conseguiu segurá-lo. Corpo e alma têm sido unidos novamente, e é por isso que ele pode pastorear. Ele vive. Porque ele vive. Eu não vou cantar a música. É que ele pode ser um salvador e intercessor perfeito. Hebreus 7, 25 nos lembra que ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Quando nós professamos no credo apostólico que ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos professando que ele, ao lado do Pai, vive sempre a interceder por nós, conforme Hebreus 7, 25. Por que eu não perco a salvação? Não é por virtude minha, é pela intercessão suficiente dele. Ou você acha que o pai nega alguma coisa ao filho? Nega? Absolutamente não. João 3,35 nos lembra que o pai ama o filho e confiou a ele todas as coisas. E a ressurreição de Jesus Cristo é a declaração triunfal, a ressurreição e a ascensão, de que a obra dele foi perfeitamente aceita pelo Pai. Se a morte de Cristo foi o estar consumado pela boca do Filho, a ressurreição dele foi o amém da parte do Pai. Não tenhamos dúvidas disso. Pois como bem entendeu o puritano John Owen, a morte morreu na morte de Cristo, pois ele, como grande pastor, ele vive. Você percebe que a razão de estar aqui hoje, no domingo, no primeiro dia da semana, é porque Jesus, o grande pastor das ovelhas, venceu a morte e vive eternamente. O seu louvor só é aceito por causa do sacrifício dele. Tudo que nós fizemos durante a semana que passou e tudo que faremos durante a semana que se segue, só será aceito por Deus, porque o grande pastor vive. E nós só não cairemos definitivamente, porque quem intercede por nós, ele é fiel. Ele é fiel. Você já parou para pensar que você hoje só tem paz com Deus porque Jesus ressuscitou? Que suas orações e louvores só são e serão aceitos porque Jesus vive? Que a ressurreição de Cristo é a garantia de que o Pai aceitou sua morte, por isso ele ressuscitou a Jesus. Tudo que você faz aqui hoje só tem sentido porque Jesus vive, o que lhe dá a certeza de que você também viverá para sempre. Ora, se isso é verdade, queridos irmãos, por que nós somos tão dementes e débeis em nossa caminhada cristã? Por que somos tão frios espiritualmente? O Evangelho só chegou em São Luís do Maranhão porque a verdade que Jesus Cristo havia ressuscitado era tão forte nos primeiros cristãos, que esse testemunho conquistou o mundo. O que movia os primeiros cristãos e os apóstolos? Era a certeza de que Jesus havia ressuscitado. E é interessante porque a gente vê o avanço do movimento islâmico e eles dizem acreditar no Alcorão e por isso revoluciona tanto e etc e tal.
Mas os apóstolos, eles viram o Senhor Jesus Cristo. Se fosse uma mentira, eles não teriam morrido como morreram por algo que eles sabiam ser uma mentira. Eles não estavam convencidos, teoricamente, que Cristo havia ressuscitado. Eles viram Cristo ressurreto. E a convicção da ressurreição de Cristo dominou e conquistou todo um império. Cristo se levantou do túmulo e subiu aos céus. E é por isso que o que nós fazemos é aceito diante de Deus. Mas também, queridos, se Cristo se levantou do túmulo no seu lugar, para que um dia você também se levante, então por que você não é tomado por essa verdade? E se levanta também de sua inércia e sirva a Cristo com ousadia e integridade? Se Cristo se levantou dos mortos, está na hora de nós nos levantarmos de nossa ociosidade espiritual e nos dedicarmos plenamente a Ele. Se Cristo ressuscitou para nos dar vida, então por que muitos de nós ainda vivemos como se estivéssemos mortos? Escravos de nossos pecados, vícios, paixões, até mesmo drogas e remédios antidepressivos. Ora, queridos irmãos, isso são sintomas de que alguma coisa está errado também em nossa alma, no que diz respeito ao nosso descanso. A convicção que Cristo ressuscitou dentre os mortos é para nos dar a certeza de que a nossa fé não é vã. Você lembra que o apóstolo Paulo disse? Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Mas se Ele ressuscitou, a nossa fé não pode ser vã e nem de pouco valor, pois Ele nos deu vida e nos deu em abundância. Cristo, o anjo da aliança, é o pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o grande pastor. E por fim, Ele é o supremo pastor. E é interessante porque parece que há uma progressão de linguagem. Ele, como bom pastor, é o que venceu a morte, é o que morreu no nosso lugar e por nós. Ele, como grande pastor, é aquele que ressuscitou. Mas quando ele é apresentado como o supremo pastor, lá em 1 de Pedro 5,4, abra lá. 1 de Pedro 5,4. Nós lemos: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ele é chamado de o supremo pastor, e a razão é porque ele dará ao seu povo o quê? A inacessível glória. Ele é o que leva o seu povo a salvo até a glória. Ele não apenas morreu no lugar do seu povo, mas ele ressuscitou por ele, dando a certeza da ressurreição dele. Mas também ele é aquele que conduz, que guia, que sustenta e que pastoreia o seu povo até a consumação. Queridos irmãos, é interessante porque essas três figuras do pastor nós encontramos no Salmo 23. E nós veremos nessa série de exposições durante cada versículo. Então Cristo é o que morreu por nós, no nosso lugar. Cristo é aquele que ressuscitou para que nós ressuscitássemos e tivéssemos vida em abundância. Mas Cristo é o supremo pastor, aquele que nos conduz para a glória. Ele é o rei da glória do Salmo 24. Ele é o único que foi capaz de subir ao monte do Senhor e lá permanecer. Ele é o único que é limpo de coração. Ele é o Yahvé poderoso nas batalhas, como diz o Salmo 24. Ele venceu o mundo, Ele venceu Satanás, Ele venceu o reino das trevas, Ele colocou a morte em todos os nossos inimigos e os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por causa disso, o Cristo vitorioso, Ele é o supremo pastor e Ele é o único capaz de nos conduzir a inacessível coroa da glória, é o que diz 1 de Pedro 5,4. E o que é essa coroa da glória? É algo maravilhoso. Veja, se nós fizéssemos um paralelo com 1 de Pedro 5,4 e 1 de João 3,2, nós teríamos uma noção do que é essa coroa da glória.
Veja, no versículo em 1 de Pedro 5,4, nós aprendemos que quando o Supremo Pastor se manifestar, nós receberemos a inacessível coroa da glória. Ele se manifesta e nós recebemos. 1 João 3,2 nós lemos: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou a mesma palavra, o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, o que é que diz 1 de Pedro? Quando ele se manifestar, receberemos a inacessível coroa da glória. Mas aqui diz que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Essa é a nossa glória. Essa é a inacessível coroa da glória. Porque haveremos de vê-lo como ele é, e haveremos de ser semelhante a ele. A nossa glória será refletir a glória dele naquele dia. É inacessível porque é uma glória sem mácula mesmo. Ele, como Supremo Pastor, queridos irmãos, nos apacentará na glória por vir. Mas sabe o que é impressionante? É que o Senhor Jesus Cristo nos é apresentado tanto como o Cordeiro, como o pastor das ovelhas. Cristo é o Cordeiro que apacenta. Ele é a ovelha pastor. Nada mais adequado para entender uma ovelha do que outra ovelha. Pois o Cordeiro é uma ovelha. Cristo é o Cordeiro que apacenta. Ou seja, Ele que pastoreia o seu povo. E Ele é uma ovelha semelhante a nós, que morreu no nosso lugar. Isso implica, queridos irmãos, que Ele é simpatizante do sofrimento do seu povo. Cristo é o Supremo Pastor que realmente conhece as suas ovelhas. Dito isso, queridos irmãos, atentando para esse texto, perceba, meus irmãos, a importância dessa doutrina maravilhosa de Cristo como pastor. Quando você lê o Salmo 23 e dizer: o Senhor é meu pastor, carrega essas três verdades juntas com essa declaração. Ele morreu no seu lugar e por você. Ele venceu a morte. Ele deu vida em abundância. E Ele lhe conduz e lhe conduzirá até a glória, quando você será definitivamente semelhante a Ele. Percebe que na palavra pastor você tem toda essa carga? É muito mais do que dizer que Deus vai deixar faltar comida dentro de casa. Isso é pouca coisa. Isso é irrelevante. Significa que o fato dele ser seu pastor, ele lhe é suficiente. Um outro aspecto ainda, queridos, voltando ao Salmo 23, que nós podemos inferir de nossa passagem, é a necessidade da relação pessoal e pactual com o pastor. Veja o que diz o Salmo 23: o Senhor é meu pastor. Olha a convicção de Davi: Ele é meu pastor. Conhecer o pastor do Salmo 23 é importantíssimo, mas não é suficiente. Saber que ele é um pastor é importante, mas isso não é suficiente. Esse salmo fala da necessidade do relacionamento com o pastor. Ele é um salmo pactual. O salmista diz que tem um pastor. Ele usa a expressão: ele é meu. O meu da frase. Precisamos entender o que isso significa. Há duas verdades maravilhosas nessa frase. A primeira é que podemos dizer que Yahvé é meu pastor, como se eu possuísse. Isso é graça. Como é que eu posso falar de Deus como se Ele fosse uma propriedade minha? Mas a Escritura apresenta essa verdade. A Escritura apresenta o Senhor como nosso quinhão, como a nossa herança. Isso é muito maravilhoso. Nós, pecadores miseráveis, que não temos nada de nós mesmos, que não há nenhuma virtude que nos seja intrínseca, Ele nos dá a graça, por causa do bom pastor, de dizermos que Ele é nosso pastor, que Ele é meu pastor, Ele é meu salvador, Ele é meu remidor e pastor. Mas há uma segunda verdade contida aqui, é que eu só o possuo como pastor, porque antes Ele me possuiu. Eu sou propriedade sua. Quando eu digo que Ele é meu pastor, é como quando quem diz assim: fulano é meu pai, minha mãe. Você está dizendo duas verdades: eles são meus e eu sou Deus. Quando você diz que o Senhor é seu pastor, é isso que você está dizendo. Você lembra do Salmo 100, versículo 3, onde nós lemos que nós somos seu povo e rebanho do seu
pastoreio. Que maravilhoso saber que o Senhor é nosso dono, que Ele é nosso Salvador, que Ele é o nosso pastor. E essa é a linguagem de Cristo lá em João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. No versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas conhecem e elas me seguem. Que maravilha, queridos, sermos chamados por Cristo como propriedade dele, como ovelhas dele. E ele diz que conhece as suas ovelhas. Ele diz que o Pai entregou as suas ovelhas em suas mãos. Aqui reside a máxima de que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não pertencemos a outros. Nós pertencemos a Ele. E quando estudamos o plano da salvação, o pacto da redenção, nós ainda somos alertados sobre a verdade maravilhosa, que os eleitos é a recompensa do Pai ao Filho. Nós pertencemos a Cristo. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Permita-me aqui algumas aplicações. Você procura valor? Você quer ser valorizado? Olhe para a cruz. Não de maneira egoísta, achando que Cristo morreu porque você é valioso e importante demais. Tem pessoas que imaginam assim, né? Alguns heréis na internet até dizem isso, que você é tão importante, é tão valioso. Mas ele é tão valioso que Cristo morreu porque você é tão valioso. Você só é tão valioso porque antes Cristo morreu. É o sangue dele que lhe atribui valor. É o sangue dele que lhe tira da condição de condenado para justificado. É o sangue dele que lhe tira da condição de miserável para bem-aventurado. É o sangue dele que lhe tira do inferno e lhe transporta para o reino de graça. Cristo morreu por você, e a cruz de Cristo mostra, antes de qualquer coisa, não é que você seja importante, a cruz de Cristo mostra o quanto eu e você somos pecadores. Só precisava de cruz porque havia pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas por causa do sacrifício dele, nós somos valorizados, nós pertencemos a Ele. Queridos irmãos, não sejamos não sejamos infantis ao ponto de querermos coisas sem importância alguma. Quando nós sofremos por questões e por coisas dessa vida, nós estamos sofrendo por ninharias. Quando o nosso valor é determinado por aquilo que nós possuímos aqui, quer seja pessoas ou coisas, nós estamos nos desvalorizando, mas pior do que isso, nós estamos desvalorizando o sangue que nós professamos que nos cobre. Sinta-se valorizado pelo fato de que o pastor diz que você é a ovelha dele. Tem coisa mais gloriosa do que essa? Então que possamos parar de viver também de maneira tão egoísta. Há uma outra aplicação que surge aqui. Às vezes nós achamos que somos donos dos nossos narizes, principalmente no contexto da igreja local. Hoje nós vivemos um fenômeno de pessoas que pensam que viver a igreja, viver a comunhão dos santos é viver na internet. Mas Deus dá pastores para as suas igrejas locais, para lembrar que Ele, o supremo pastor, está cuidando de suas ovelhas por meio de pastores cheios de defeitos, os presbíteros docentes e regentes, que o próprio Deus diz: dá-vos-ei pastores que vos apacentem com inteligência e conhecimento. E quando nós nos submetemos ao governo amoroso do conselho de uma igreja local, nós estamos nos submetendo ao governo do próprio Cristo, estendido através do conselho. Em outras palavras, queridos irmãos, isso é para nos ajudar, nos orientarmos e pararmos de imaginar que nós devemos viver como se nós fôssemos donos dos nossos narizes.
Eu posso fazer o que eu quero, como eu quero. Nós fazemos parte de um rebanho. Nós fazemos parte de uma igreja. E nós somos pastoreados por meio da palavra, através dos pastores da igreja. Mas outra aplicação ainda mais profunda do que essa. Há áreas que os pastores de sua igreja não têm como lhe ajudar, mesmo eles sendo chamados supervisores, episcopos. Há área que vocês conseguem ocultar deles, mas vocês não podem ocultar do Supremo Pastor. E quando você se entrega à escravidão do pecado, de maneira escondida, de maneira secreta, você que talvez não passa tempo em secreto com o Senhor em oração, mas muitas vezes substitui isso para devotar-se em secreto ao pecado. Lembre-se que nesse momento você está professando com seus atos, mesmo que nenhuma palavra saia de sua boca, que você não tem pastor, que você não é propriedade de ninguém, que você age do jeito que você quer. Isso acontece quando também você falta no culto por motivos fúteis. Você está dizendo, sou eu que mando em mim. Eu sou a ovelha que o bom pastor convoca para o culto público e eu digo, eu não vou. Mas nas ovelhas dos animais, da história das criancinhas, a única parte de um rebanho que não atende à voz do pastor são bodes. Porque as ovelhas têm prazer em serem alimentadas. Quando nós ouvimos pregações, que é a Vox Dei, como nós chamamos, a voz de Deus, que são pregações fiéis e que o Espírito Santo aplica no nosso interior, que nós nos revoltamos também, nós estamos agindo, se o que é dito é verdade biblicamente, nós estamos agindo como se nós fôssemos os nossos donos. Mas a igreja só tem um dono, e ele governa por meio da palavra, através dos despenseiros fiéis. Afinal, como disse João Calvino, a palavra de Deus é o cetro por meio do qual ele governa a igreja. Dito isso, queridos irmãos, eu concluo com um tópico, a última parte que o nosso texto nos mostra. Que o pastor dos eleitos, das ovelhas, ele é todo suficiente. E veremos isso na segunda parte, quando diz, nada me faltará. Inclusive não tem uma conjunçãozinha que quando a gente vê citação, né, geralmente a gente encontra as pessoas dizendo, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem essa ligazinha, não tem esse e. Não é uma condição, ele é meu pastor, então eu vou ter tudo o que eu quero. Na realidade, uma tradução mais literal seria a seguinte: o Senhor é meu pastor, não me faltará. O Senhor é meu pastor, eu não preciso mais nada. A ideia aqui não é que Ele me dará coisas. A ideia aqui é que Ele me é suficiente. Que Ele me satisfaz, que Ele me completa. Nós vemos aqui que Yahvé, o nosso pastor, é o todo suficiente pastor dos eleitos. Todo suficiente. E não é isso que a Escritura nos apresenta? Se Ele é nosso pastor, queridos, o que mais nós precisamos? Não precisamos de mais nada. E Cristo, inclusive, se apresenta a nós dessa maneira. Em João 6,35 ele diz, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Romanos 8, versículo 31 a 32, nós lemos, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou a declaração dos discípulos em João 6, 68 a 69, quando eles disseram, quando Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida
eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Ou como Asaf, no Salmo 73, versículo 23 a 26, professou ao dizer: todavia estou sempre contigo, Tu me seguras pela minha mão direita, Tu me guias com o Teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Como disse o grande puritano Jeremiah Burroughs, Deus é a única fonte de felicidade verdadeira. É a única fonte de felicidade verdadeira. Ele nos é suficiente. E é isso que nós precisamos aprender, porque o nosso coração, como disse Calvino, é uma fábrica de ídolos. E nós sempre estamos buscando ser apacentados por outros pastores e falsos pastores, que, como Cristo disse, não passam de mercenários. Pastores que dão até prazeres momentâneos, que não passam de mercenários. Assim são os ídolos. Eles não trazem paz para a nossa alma, porque só o bom pastor, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que nos conduz e nos recebe na glória, só Ele tem condições de nos apacentar. Não há nenhum ídolo, não há qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa que cumpra esses requisitos. Então só Ele nos é suficiente. É dele que nós precisamos. Mesmo que venhamos passar fome, mesmo que venhamos ficar desnutridos, mesmo que venhamos morrer, mesmo que venhamos perder tudo, e se perdermos tudo, nós não entraremos em depressão profunda, porque a nossa segurança nunca esteve nessas coisas, ou pelo menos não deveria estar. A nossa segurança está no nosso pastor, que, como aprenderemos, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, Ele nos guia. Ele está ao nosso lado. Ele nos apacenta. Quem tem Cristo como pastor, meus queridos irmãos, pode estar certo que pertence a Ele. E por pertencer a Ele, você não precisa de mais nada. O que nós precisamos é aprender. É uma boa dose de entendimento acerca do contentamento dele. A nossa falta de contentamento no Senhor está relacionada ao valor que nós damos a outras coisas no lugar dele. Depois leia o Salmo 73 e veja um homem descontente ao ver a prosperidade de homens maus e ver a dificuldade da vida piedosa, até que ele consegue compreender que a verdadeira felicidade é dizer: a quem tenho eu no céu, e não há ninguém na terra em quem eu me compraze. Meus queridos irmãos, eu espero que ao lermos essa primeira parte do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós corrijamos e digamos: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele não me faltará. Eu não precisarei de mais. Que você entenda, quando você diz: o Senhor é meu pastor, que você pare um pouco e pense: Ele é o bom pastor, Ele é o grande pastor, e Ele é o supremo pastor. E ao pensar nisso, que sintamos paz. Que Deus nos abençoe. Amém.